Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. É com grande alegria que iniciamos mais um Palavra de Vida. A palavra que Deus tem aos nossos corações no dia de hoje nos remete a um dos períodos mais difíceis da história da Igreja de Cristo. Como bem sabemos, a Igreja que nasceu do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu objeção e perseguição da religiosidade judaica, e essa perseguição foi chancelada pelo Império Romano. No ano 60, levantou-se Nero, um imperador extremamente cruel e que não mediu esforços para perseguir a igreja e tentar erradicá-la. Posteriormente, assumiu Domiciano, o imperador cruel que fez com que a perseguição à igreja aumentasse ainda mais. Por volta do ano 95, o apóstolo João foi exilado para a ilha de Patmos, e naquele lugar lúgubre, que para muitos constituía-se na antessala da morte, o Senhor Jesus Cristo o arrebatou e revelou a ele uma palavra de esperança para a sua igreja. Essa revelação deu origem ao livro de Apocalipse, que é uma mensagem de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia. Uma mensagem de esperança, uma mensagem que visava conduzir a igreja à consciência de que, a despeito de suas crises, lutas e privações, por sua pessoa e obra, ela já havia se tornado mais do que vencedora. A verdade é que você e eu também podemos, mesmo em tempos de grande dificuldade, considerar-nos vencedores. Aliás, muito mais do que vencedores, bem-aventurados. Você sabia que no livro de Apocalipse, Jesus Cristo anuncia 7 bem-aventuranças às igrejas que estavam sofrendo perseguição? E é justamente a primeira delas que nós vamos trazer como uma mensagem de consolo e graça aos nossos corações. Esta beatitude encontra-se no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Esta bem-aventurança de Cristo à sua igreja diz respeito a 3 aspectos que visam dar à igreja entendimento de que a sua jornada por sobre a face da terra é vencedora na medida, em primeiro lugar, que ela é alvo da revelação divina. Quando Cristo diz à igreja que bem-aventurados são aqueles que leem a palavra, Ele não está apenas se referindo aos crentes que em seus momentos de devoção pessoal acessam a Escritura, na esperança de ali encontrarem alívio para a sua alma. Isso é extremamente importante e sabemos que constitui-se no meio de graça para a vida da igreja. Todavia, a expressão bem-aventurados são aqueles que leem poderia ser melhor traduzida como bem-aventurados são aqueles que leem em voz alta. A ideia contida nessa expressão
é que a Igreja de Cristo, mesmo em tempos de crise e perseguição, é bem-aventurada, porque a ela foi revelada a vontade do Senhor. Quando a palavra de Deus é proclamada, quando arautos se dispõem a expor a Escritura com fidelidade, trazendo a mensagem de Deus ao coração do povo, a mensagem que o Senhor lhes enviou, Ele está então ministrando ao coração de um povo com palavras de vida eterna. Muitos de nós, amados irmãos, não temos a correta percepção do quão privilegiados somos nós por termos acesso à palavra de Deus proclamada. É de suma importância entendermos que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É imprescindível que tenhamos pessoas que se disponham a expor o texto bíblico com fidelidade e correção. Em tempos em que o existencialismo, o emocionalismo, o ativismo têm tomado conta da igreja, é imprescindível que possamos prezar por aqueles que têm anunciado a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Não podemos buscar pregadores que tragam mensagens que venham massagear o nosso ego, que venham de alguma forma nos ludibriar com mensagens puramente emocionais. Somente o Evangelho exposto com fidelidade, à luz da ação regeneradora do Espírito Santo, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Um dos grandes privilégios que temos enquanto povo de Deus é que as nossas vidas não são moldadas por nossas próprias convicções pessoais. A nossa vida à luz do Evangelho é conduzida por uma esperança que está além das circunstâncias. A palavra de Deus nos conduz a olhar além daquilo que está diante de nós e esperar contra a própria esperança. Em um tempo de grande aflição, no qual os crentes estavam sendo mutilados, mortos, perdendo seus bens e entes queridos, eles poderiam olhar para a revelação de Cristo e continuar crendo que todas as coisas estavam cooperando para o seu bem. Na medida em que damos crédito ao Evangelho, na medida em que o Espírito Santo aplica a palavra aos nossos corações, nós fazemos a transição de uma vida de inquietação para uma vida de segurança e esperança. A verdade é que o bem-aventurado segundo Cristo é aquele que, ao ouvir a palavra, é aquele que, ao ser alvo da semeadura, tem em seu coração terreno fértil, no qual a semente germina, floresce e frutifica a 100%. Somente quando temos a estabilidade e a firmeza da revelação objetiva de Cristo em nossos corações, podemos superar a dor, a perda, o luto, a fragilidade física, material, não apenas com resiliência, mas acima disso com esperança, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Em terceiro lugar, Cristo diz que a pessoa mais do que feliz, bem-aventurada em tempos de crise,
É aquela que tem acesso à palavra, que dá crédito à palavra e que guarda a palavra em seu coração. Ou seja, que não apenas se torna um receptáculo de verdades eternas, mas que expressa essa verdade, sendo por ela transformado, fortalecido e prestando serviço ao reino de Deus e aos seus irmãos, enquanto milita pela causa evangélica. Assim como o salmista diz no Salmo 119, cremos que ao guardar a palavra de Deus em nossos corações, somos santificados para não pecar contra o Senhor. Somos também instruídos para viver de forma mais sábia e com prudência a vida comum do lar. Somos também preenchidos por uma segurança de cunho eterno que nos permite continuar avançando, continuar servindo a Deus e aos nossos irmãos com alegria e contentamento. Guardar a palavra no coração é experimentar o seu aspecto transformacional, que nos coloca neste mundo em uma condição de peregrinos, que nos faz ter a certeza de que, a despeito de toda a luta que possamos enfrentar e todo o sofrimento que este mundo possa nos infligir, é para o céu que estamos caminhando. Ter alguém para nos pregar a palavra com fidelidade é um privilégio. Dar crédito ao Evangelho é uma bênção. Viver em conformidade com este Evangelho é graça. É Deus abençoando a nossa vida de uma forma exponencial. Por fim, não menos importante, o Senhor diz à igreja perseguida que ela é feliz quando tem aqueles que lhe pregam a verdade com correção. É feliz quando dá crédito à verdade e vive por convicção. É feliz quando guarda em seu coração esta verdade transformacional e vive em conformidade com ela. Isto porque, segundo o próprio Cristo, o tempo está próximo. E aqui nós encontramos um elemento de conclusão desta bem-aventurança que é extraordinário. O tempo, no mundo grego, era expressado por dois termos. O primeiro deles é o Cronos. O tempo cronológico, aquele que remete ao calendário, ou seja, o Cronos é a oportunidade de desfrutar de uma vida finita que se dá entre a concepção e a morte. O Cronos é o período em que nós nascemos, crescemos, constituímos família ou não, geramos descendência ou não, conquistamos patrimônio ou não, vivemos uma vida de privações ou não, damos vazão aos anseios do nosso coração ou não. Enfim, o Cronos é a vida experimentada em seu aspecto finito, que faz com que todas essas buscas, quando compreendidas em si e por si mesmas, sejam vazias de significado. Porque sejamos nós excelentes ou medíocres naquilo que empreendemos neste mundo, a verdade é que tudo passa rapidamente e nós voamos. Podemos nos ajuntar
a Salomão quando escreveu Eclesiastes e dizer essas coisas, quando compreendidas por si mesmas, constituem-se num correr atrás do vento, são vazias de significado. Porque enquanto buscamos, lutamos, investimos nessas coisas, a vida escorre entre os nossos dedos. Todavia, existe um segundo aspecto do tempo, que é o kairos, que é a oportunidade, o tempo da reconciliação, que é a oferta de paz que o Senhor nos faz no Evangelho, que transforma aqueles que são alcançados por este tempo do Senhor em cidadãos dos céus. Para aqueles que já foram alcançados pelo Kairos de Deus, todos os seus empreendimentos humanos servem apenas para servir a Cristo e manifestar a sua glória. Serve para agradecermos a Ele por sua bondade e podermos experimentar a sua bondade na esfera da vida cotidiana. Para aqueles que estão em Cristo, o tempo já não é mais o seu inimigo. Cada segundo do relógio, cada momento vivido, cada luta enfrentada, cada lágrima derramada, é um passo para mais perto da glória. Aquele que já foi alcançado pelo Kairos de Deus, ainda que morra, viverá. Por isso o Senhor Jesus, por meio de João, está dizendo à igreja: se alegre, igreja perseguida, regozije-se, cidadãos sofredores dos céus, porque o tempo está próximo. A vitória está consumada e está se concretizando na sua vida a cada momento vivido. Porque para nós a morte já foi vencida, o inimigo já foi derrotado e já não há mais nenhuma condenação, porque estamos em Cristo. A relação que temos com o tempo é paradoxal. Para aqueles que não estão em Cristo, o tempo é um inimigo. Por mais que estejam vivendo em prazeres principescos, o tic-tac do relógio conduz aquele que não está em Cristo em uma vida de desespero e morte. Tic-tac. Tic-tac faz o relógio, que anuncia a chegada da morte para aqueles que já estão mortos por não estarem em Cristo Jesus. Mas aqueles que estão em Cristo, o tic-tac do Cronos já não tem mais poder sobre eles. Já passaram da morte para a vida. Já aproveitaram a oferta do tempo aceitável, o Kairos de Deus. E agora aguardam novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Não existe sofrimento que este mundo lhe inflinja, que o céu não lhe recompense milhares e milhares de vezes. Você quer ser uma pessoa feliz mesmo em tempos de crise? Procure aqueles que têm pregado a palavra de Deus com fidelidade. Dê crédito à palavra de Deus e viva, guardando-a em seu coração para não pecar contra o Senhor. E sendo assim, o tempo próximo da vinda de Cristo será para você motivo de grande esperança e alegria. Porque o grande problema do homem não é a morte, mas é morrer sem Cristo.
Que Deus abençoe a sua vida com graça, em o nome de Jesus.